Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 7 de fevereiro de 2021, um domingão sem jogão do Vascão, que foi adiado para quarta-feira para termos uma decisão no horário nobre da televisão. Aqui eu já me peço minhas escusas, minha desculpa aos inscritos, a quem acompanha este canal. Foi um desrespeito, mas eu não apresentei esses 2 últimos dias o nosso famoso café da manhã com o Maca Vasco aqui. Infelizmente, eu estava cansado, triste. Tem certos momentos que é até melhor nós ficarmos calados do que sair ofendendo, do que a gente falar o que realmente sente ao ver esta vergonha que está sendo o Vasco esse ano. Eu só falo uma frase que para mim é muito emblemática e a gente não pode aceitar. Mais um técnico aceita normal perdermos para o rival. É absurdo isso. Jamais, não importa quanto dinheiro eles têm, não importa os jogadores que eles possuem. Rivalidade é rivalidade. É entrar com a faca nos dentes, entrar com sangue nos olhos, entrar com raça e respeitar essa camisa do Vascão. Não um time acovardado como tem entrado contra o rival, contra o Bahia, contra o Curitiba, contra outros jogos assim, esperando a gente não levar gol. Jogadores infantis, jogadores ingênuos, enfim, esse é o Vasco que a gente está vendo do nosso pior presidente que o Vasco já teve, ao meu ver, e já peço minhas desculpas aqui por não lançar o vídeo, porque seria sempre muito triste, o famoso um vídeo tóxico falando mal. Mas vamos assim continuar com o nosso Maca Vasco e falar de umas 3 notícias aí mais atuais sobre o Vascão. Thales pode ir para o Benfica, vai com Deus. Vasco não quer juiz apitando. Finalmente estamos tomando alguma posição sobre essa vergonha que está tendo da arbitragem. E por fim, mais um recurso no TJRJ. Venha comigo que eu vou explicar um pouco. Teve uma confusão lá de prevenção. Eu te explico no final do vídeo, beleza? Me acompanhe após a vinheta. Eu sou cruz de malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Bom dia, meus amigos! Desde já você está no Maca Vasco, eu já agradeço a sua visita aqui. Se você é novo nesse canal, aperte a marca d'água vermelha que já leva o link para sua inscrição. Se não, aqui embaixo no YouTube você se inscreve no canal, porque eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã te traz as notícias e os meus comentários sobre o nosso Vascão. Hoje, como eu te disse, vou falar sobre possível venda de Thales Magno, erros da arbitragem e mais um recurso lá no TJ, beleza? Vamos lá comigo, deixa seu like aí nesse vídeo, novamente, porque assim você ajuda que esse vídeo, o YouTube desse, meu Deus, leva para outros vascaínos. Mas vamos primeiro falar sobre, na verdade, Bahia e Goiás empataram no jogo emocionante ontem à noite. Bahia com um jogador a menos, estava 3-2 para eles até o último minuto, quando o Goiás foi lá e empatou o jogo. Eu quero saber de vocês, esse resultado de empate foi bom? Foi ruim? Era melhor a vitória do Bahia ou era a vitória do Goiás? Ou era nem a gente estar se preocupando com essa partida? Mas infelizmente ela é muito importante para mim. Para nós, né, do Vascão. Eu, na verdade, estava torcendo para o empate, porque assim eu vejo que as duas equipes não se distanciam. O Goiás fica lá embaixo, o Bahia ultrapassa a gente por causa do número de vitórias. O Goiás chegue na última rodada deste campeonato já rebaixado, com todo respeito, Goiás, mas assim você chega com a moral baixa, faz um jogo mais fácil, espero eu, contra o Vascão. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse resultado aí? Mas eu não tenho certeza, eu particularmente não sei qual era o resultado melhor. A única certeza que eu tenho é que nós temos que torcer para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem que fazer o papel dele, tem que vencer do Fortaleza e vencer do Goiás, é o mínimo que a gente tem que esperar. Também se não vencer, meu irmão, time horroroso, nunca vou falar que merece ser rebaixado, porque jamais merece, nunca torço por isso, mas pelo amor de Deus, tem que fazer o dele. Beleza? E jogar como homem grande, não com covarde. Beleza? Mas vamos lá, a primeira notícia é a possível venda de Thales Magno para o Sport Lisboa e Benfica. Pois é, o portal F7, é portal do Centro-Norte baiano, deu uma informação de que
jornalista português, mas não cita qual o nome desse jornalista português, que fala que o Benfica estaria preparando uma proposta para o Vasco da Gama para a compra do Tales, a aquisição dos direitos federativos do Carlos, por 78 milhões de reais, que gira em torno de 12 a 13 milhões de euros. Não tive maiores confirmações dessa proposta. Um bom valor do jeito que o Tales está jogando. Mas eu quero saber de vocês, é o seguinte, o Tales já teve a proposta lá do Krasnodar da Rússia por em torno de 10 milhões, e o Vasco não quis vender, esperando que ele vai render muito mais. O Liverpool tá de olho nele, porque sempre pipocam as informações de que o Liverpool estaria de olho no Tales, mas eu quero saber de vocês, está na hora de vender o Tales? Por quanto tá? Não vai falar que é por qualquer mariola, pelo amor de Deus. Mas será que vale a pena investir mais no futebol do Tales, mais um ano ele amadurecer e ver se aflora esse futebol do Tales? Ou será que a gente tem que pegar qualquer cascalho, sendo que 12 milhões de euros não é qualquer cascalho, mas não é aquilo que era esperado pela diretoria do Vascão, né? Quero saber de vocês. Eu, por mim, particularmente, depois desse ano fatídico do Tales, que ele não jogou nada em nenhuma partida, eu não lembro de uma partida boa do Tales, a não ser alguns lampejos, na boa, aproveita a oportunidade, vai, de repente lá fora ele desenvolve futebol. Se for para a equipe de Portugal, então, que é a mesma língua, o ambiente é muito melhor. Vai para o esporte, que é uma grande equipe, tá lá com outros brasileiros, na boa, se isso for verdade, tá bom, mas não temos maiores informações a respeito disso, beleza? Mas eu quero saber de vocês aí, o que você acha dessa venda do Tales? Ela é boa? Ela é mal? Ou será que a gente tem que ficar guardando o Tales aí por mais um ano aí, para ver se ele realmente deslancha no futebol? Porque tá difícil, meu amigo Tales. Beleza, meus amigos? Ó, não vão esquecer do like não, tá? Amigos, agora a gente vai falar sobre arbitragem e os erros crassos cometidos por esses árbitros neste campeonato, que não adianta nada ter VAR, ou pior, o VAR só evidencia o erro e possíveis má-fé desses árbitros, que até agora o momento a CBF não se pronuncia, o senhor Leonardo Garciba, que é o diretor lá de arbitragem da CBF, não se pronuncia, só inventa que o árbitro tá bom, que o VAR só acerta e fica inventando desculpas para esses erros grosseiros. O Vasco apresentou, na verdade aqui eu tenho que parabenizar é o Juninho do Machão da Gama, ele no Twitter fez um levantamento que possivelmente tenha chamado a atenção ao Vasco da Gama sobre os erros do árbitro senhor Rodrigo Guarizo Ferreira. Ele foi o árbitro que estava no VAR no jogo do Vasco e Bahia, ao qual ele não chama o árbitro para ver o lance de expulsão claro em cima do Benítez, né, do meio de campo Gregory, se não me engano, do Bahia, e aquele possível pênalti que a bola não tenha saído do goleiro em cima do Léo Matos. Esses lances sequer o árbitro foi chamado para ver no VAR, e era a responsabilidade do VAR, do senhor Rodrigo Guarizo. Ele também errou no Vasco e Flamengo, lá do primeiro turno, dando aquele impedimento, erro crasso, aquele impedimento ridículo em cima do Guilherme Parede, e também chamou o árbitro para ver uma possível falta em Vasco e Atlético Paranaense, também lá no primeiro período, uma falta do Bruno Gomes, que ainda ocasionou a expulsão do Bruno Gomes, num lance muito antes do gol do Ribamar, que possivelmente se não tivesse saído o gol do Ribamar não teria sido falta e o Bruno Gomes não teria sido expulso. Então é um erro crasso, só que um dos mais graves foi que após esse erro irreconhecido pela CBF do Vasco e Bahia, ao qual ele deveria ter chamado o árbitro de campo para ver esses lances, ele foi novamente escalado para o Botafogo Sport e chama o árbitro para um pênalti ridículo do jogador do Sport. Ele chuta a bola, bate na mão do jogador do Botafogo, mas só se eles jogarem amputados agora de mão, porque estava claro que estava no corpo. O jogador do Botafogo virou até as costas, nenhuma intenção de colocar a bola na mão. Talvez até tenha sido até pior a bola ter batido na mão dele, que o goleiro fez uma boa defesa. O cara vai e chama o VAR. Ainda tem o Sandro Meirahit falando, não, orientação não é nada orientação, Sandro Meirahit, é erro. Admite que esses caras estão errando grosseiramente, e esse cara então está errando grosseiramente. Agora o Vasco emite um ofício para a CBF
exigindo, pedindo, suplicando, implorando que esse cara não seja colocado na escala para os seus jogos, bem como para os jogos de seus adversários diretos. E sabe o que eu acho que a CBF vai fazer? Ó, dá a famosa banana para o Vasco da Gama, como sempre faz, porque esse time do Vasco, esse clube do Vasco, não é sem comando, é sem qualquer posição dentro da CBF, sem responsabilidade, sem moral alguma, não vai adiantar nada e a gente fica apanhando de árbitros que ficam errando com o Vasco. Será que estão querendo rebaixar o Vasco para salvar algum time do Nordeste? Não vou ficar levantando hipóteses. O fato é que o Vasco tem que ganhar, tem que fazer os gols e não ficar dependendo de erro de arbitragem, porque se depender deles a gente vai apanhar feio. E o Vasco, então, sem moral alguma. Como é que a CBF reconhece que teve erro na arbitragem de Vasco e Bahia e não causa nenhuma nota disciplinar, nenhuma sanção para esses atos que erraram? É absurdo, é demais essa arbitragem, o que só prejudica ainda a qualidade desse nosso campeonato brasileiro de futebol 2020 aí, e o Vasco fica nessa pendenga aí rezando, torcendo contra outros times e rezando para a gente não ser rebaixado. É muita vergonha. E vai passar mais uma vergonha. Provavelmente a CBF vai falar nada a respeito, mas enfim, vale a discussão aqui, vale a briga. E vamos lá então para o nosso último ponto, que é mais um recurso, na verdade, pipocou agora nesse final de semana, em torno de quinta, sexta-feira, e eu não pude ajudar meus colegas, é que naquela ação movida pelo senhor Eloy, mais 12 sócios, tentando sustar a posse do senhor Jorge Salgado, ao qual obteve ainda uma primeira decisão de primeira instância e depois foi revertida em sede de plantão e foi dada a posse ao senhor Jorge Salgado, e não só ao Jorge Salgado, mas todos os seus conselheiros. Vocês estão carecas de saber. Eles apresentaram mais um recurso ao agravo de instrumento. Só que lá teve uma peculiaridade que é o que está ocasionando muita dúvida. Não foi encaminhado diretamente para o desembargador Camilo, que ele é o prevento, ou seja, ele é o responsável lá na segunda instância de administrar, de processar todos esses recursos envolvendo essa matéria, a discussão da nulidade ou não das assembleias do Vasco da Gama, que ocasionaram suas votações. Tem que ir para o desembargador Camilo, para ele votar, e depois que ele vota, vai para um recurso e tudo mais, vai para os outros dois desembargadores, o desembargador Custódio e Fábio Dutra, certo? Só que dessa vez não foi para uma outra Câmara Civil, para um outro desembargador. E o advogado do Eloy corretamente falou, não, tem que ir para o desembargador Camilo, porque lá com o desembargador Camilo Rulieri já sabe qual é a ideia dele, né? Qual é o pensamento dele acerca dessas eleições. Lá deve ter algum êxito com ele, só que não adianta. E aí que eu falo, tem o recurso cabível para levar para o pleno. Com o pleno vai cair na mão do desembargador Custódio e, a princípio, o desembargador Fábio Dutra, que acompanha o voto do desembargador Custódio, vai sempre perder de 2-1. Então esses recursos, ao meu ver, têm que ser apresentados. O processo está em andamento, mas no Tribunal do Rio de Janeiro, enquanto estiver na mão dessa Câmara, enquanto tiver o desembargador Custódio lá com o desembargador Fábio Dutra, deles votando, não vai ter êxito. A Assembleia do dia 14, a votação online sempre se manterá, pelo menos ao meu ver isso. A não ser que o Fábio Dutra altere sua concepção, altere seu voto. Vote, na verdade, deixe de acompanhar simplesmente o voto do desembargador Custódio, vote para aí sim acompanhar o entendimento do desembargador Camilo. Se não houver isso, sempre será 2-1. Desembargador Custódio, desembargador Fábio Dutra contra o desembargador Camilo, e sempre mantendo a legitimidade da Assembleia do dia 14. Então, ao meu ver, meus amigos, não se preocupem muito no TJ, a não ser que tenha alguma reviravolta ali das eleições. O que nós temos que realmente aguardar é a decisão lá do STF. Imaginei que ela já teria saído, errado, né? Vamos aguardar mais essa semana, então não vou garantir quando é que vai ser, se é segunda, terça, quarta ou se é na outra semana. Eu sei que de lá é que pode ter uma reviravolta maior. Lógico, né? Com o processo sempre no TJRJ, tendo alguma reviravolta, vocês podem ter certeza que eu venho imediatamente aqui neste vídeo explicar para vocês. Beleza, meus amigos? Então, sendo assim, já me despeço de vocês, pedindo o like, agradeço sempre aqui o acompanhamento de vocês aqui nos vídeos. Escreva aí nos comentários o que vocês acham mais um recurso
que vocês acham que o Vasco tinha que fazer contra os juízes, mas estou falando árbitro, não é juiz, não é juiz que julga não, é árbitro. O que o Vasco devia fazer com esses árbitros aí da CBF? Um abraço, meus amigos, e tchau!